Olá, meu nome é Giovanni Lucas e esse é o canal Giovanni, Ciências, Artes e Jogos. E hoje o assunto é evolução especulativa e como esse matéria da ficção científica começou. Vamos lá, como isso começou? Bom, a evolução especulativa já tem alguns anos, mas ela se aplica até hoje em algumas obras de ficção. O mais conhecido de obras de ficção de hoje em dia deve ser Avatar, Star Wars, mas ela se começou, ela é bem antiga. E o pai da evolução especulativa muita gente deve conhecer, porque ele foi o autor do livro Afterman, Depois do Homem, de A Zoologia do Futuro. O criador desse livro é Douglas Dixon, o pai da evolução especulativa. Mas eu vou explicar um pouco que, apesar de ele ter sido pai da evolução especulativa, não foi ele ele sim, ele é considerado pai, porque ele que aprofundou nesse assunto, porque outras obras já faziam meio que exercícios de evolução especulativa antigamente, mas nenhum delas se aprofundava nessa questão, não se aprofundava na biologia. Eles faziam assim, vou criar um ser que parecido com o ser humano, só que é azul. Tá, beleza, mas como que é a biologia dele? Como que ele come? Como que ele respira? Como que ele se move? Ninguém se aprofundava, só falava, não, é um ser humano azul e é um alienígena, só isso. O que Douglas Dixon fez basicamente, ele se aprofundou nisso. Ele pensou, o que aconteceria se o ser humano fosse extinto e os animais pequenos e generalistas tomassem os lixos ecológicos dos outros animais? Aí imaginar que daqui a 50 mil anos teria um animal assim e outro animal assim. E ele foi o único que se aprofundou, porque tenho dois exemplos de duas obras, que é A Guerra dos Mundos e A Máquina do Tempo. E esses dois exemplos são muito bons. A Guerra dos Mundos, ela não se aprofunda, obviamente, obviamente, a obra é sobre a Guerra dos Mundos, é sobre a colonização, só que em vez de ser europeus indo na América do Sul, no continente americano, são alienígenas indo para a Terra. Aí ele tem evolução sim, porque ele imaginou uma criatura alienígena, ele imaginou um ser com tecnologia diferente invadindo a Terra, mas ele não se aprofunda. No livro, no original, tô me baseando no original, não do filme que muita gente deve conhecer pelo filme, as criaturas são tipo povos que bebem sangue, por isso que vem pra Terra para matar o ser humano. Mas é só isso, não tem. No livro não explica como eles respiram, como eles andam, o que eles fazem. Não, é só isso. São tipo povos alienígenas que invadem a Terra para matar o ser humano. E no livro da Máquina do Tempo tem um negócio mais interessante, que o autor do livro imagina o que aconteceria depois de centenas de milhões de anos com o ser humano. Ele imaginou duas espécies de ser humano, qual eu não vou saber o nome, porque eu nunca li o livro, nunca vi algo sobre o livro, já ouvi falar. E é um livro que eu queria ler, mas eu infelizmente não tenho. Deve ter alguma livraria ou dá para comprar na internet, mas deve ser meio caro. E ele imaginou duas criaturas, uma pacífica e outra agressiva que vive em cavernas. E o que aconteceu é que, depois de milhões de anos, o ser humano que vivia na superfície continuou pacífico e ele excluiu os outros seres humanos para o ser humano, tipo, de grupos distintos. Tipo, os ricos ficavam na superfície e os pobres ficavam embaixo da terra. Aí depois de milhões de anos, criou duas espécies. A espécie agressiva caçando as espécies pacíficas que viviam na superfície e assim, quem lê o livro, viu o filme, que eu sei que também tem filme, e vai saber o nome das espécies e como elas são. Mas esses dois são exemplos de exercícios da evolução especulativa antes mesmo da própria existência da evolução especulativa, antes de ter esse conceito na ficção científica. E esse negócio da evolução, ela é interessante. Ela se aplica até hoje por causa da astrobiologia, que é imaginar como será a vida de seres de outros mundos.
E isso é interessante, tem vários exemplos de trabalho de evolução evolutiva e astrobiologia. Eu tava vendo hoje, não hoje, mas já faz tempo, um exercício de evolução especulativa, um projeto, que é Serena the World of Bird, seria Serena, o mundo dos pássaros. Que resumindo, é meio assim, uma espécie, no livro, no projeto não deixa claro quem foi que fez isso. Foi um ser humano muito mais avançado, se foi alguma espécie alienígena ou sei lá, algum ser cósmico. Mas ele diz, eu vou colocar aqui como se fosse, sei lá, um ser humano mais avançado. O ser humano decide fazer um projeto pegando uma lua de um planeta gasoso que está na zona habitável do sistema solar e colocando vida, colocando especificamente pássaros, tipo uns tentilhões. Mais especificamente a espécie dos tentilhões de Charles Darwin, que foi a espécie que o Charles Darwin estudou para ele concluir o que é evolução e essas coisas. Aí pensou, vou colocar essas espécies, mais algumas outras, como peixe e outros insetos, para ver o que vai acontecer, como que eles vão evoluir. E eu estou acompanhando esse projeto, e o projeto está muito bom. É muito bom. Eu já vi uns resumos no YouTube, mas eu vou tentar ler o negócio todo, porque você vai na internet, escreve isso, procura uma página, vai estar lá. A Serena The World of Bird, e aí você pode ler tudo. Tá em inglês, mas se você tiver a ferramenta do Google Tradutor, você pode traduzir para português. E é isso que eu tô tentando fazer, e que eu vou fazer. Eu li um pedaço, só um pedacinho, e quando tiver tempo vou tentar ler o resto. Porque é muito interessante ver como as espécies evoluem. E esse negócio da evolução evolutiva, eu dei o exemplo de uma hora, mas tem muitas. Tem, deixa eu ver, a mais conhecida, uma que é bem conhecida agora não vou lembrar o nome, mas é uma bem conhecida. Tem outro exemplo, que é de mais moderno, acho que foi em 2023, 2000, por aí, 2022 a 2023, que lançou uma série acho que é Amazon Prime, não vou saber que rede de streaming foi que lançou, mas lançou a série Planeta dos Abruptos, que, resumindo, um grupo de astronautas estava indo de um ponto para outro para entregar uma carga, mas aí um astronauta imbecil decidiu, não, eu não vou mudar a rota, porque o que aconteceu, deixa eu explicar melhor. Eles iam para um lugar, aí o comandante viu que tinha uma chuva de asteroides vindo na direção dele. Aí ele mandou desviar a rota para fugir desse chuva de asteroides, aí para não perder a carga nem a tripulação. Aí um falou, não vou mudar a rota porque a gente vai perder o nosso prazo. Aí a Anta não mudou a rota, caíram no planeta e é essa a história. Eles tentando chegar a uma parte da nave que caiu no planeta para tentar sair do planeta. Aí a obra é muito boa, que ela poderia ser só isso, só um monte de gente tentando ir para a nave, só que não é, porque ela mostra os animais, ela tenta quebrar aquele estigma do homem não se conectar com a natureza e também mostra que muitas vezes alguns processos naturais que à nossa vista parecem normais, de boa, não são tão bonitinhos quanto a gente acha. Tem cena muito boa, tem vários núcleos, tem 3 núcleos principais pelo que eu sei, que é do comandante e outra tripulante, que é de outra tripulante, que acho que é uma engenheira e um robô, e do cara e da anta que perdeu a nave. Que ele acaba se encontrando com uma espécie alienígena desse planeta. Aí ele acaba interagindo com essa espécie e é isso, eles interagindo com as espécies enquanto tentam avançar pelo planeta. E isso é muito interessante, tem muita coisa, a animação é muito bonita, as cenas, as espécies são muito interessantes e é bom, é algo legal para você ver de evolução estrutural. E tem vários exemplos. Eu vi a Netflix uma vez, eu cheguei a ver esse documentário, achei muito bom, que é o documentário Vida, acho que é Vida em Outros Planetas, alguma coisa assim, que a Netflix mostra vários mundos com várias espécies alienígenas diferentes. E tem vários projetos, muitos projetos. E a evolução descritiva é muito interessante. Mas o que ela é? Você imaginar a evolução, como ela vai ser, o que vai acontecer. E você pode fazer igual
o Dogojiso e deixar muito o pé no chão, embora tenha algumas criaturas dele que não são tão realistas assim, precisa muito do negócio da nossa descrença para poder acreditar, para poder entender essas espécies. Mas você pode fazer isso, mas você pode fazer só o básico, fazer como eles funcionam e colocar lá, esse bicho evoluiu de tal coisa, e só colocar ali. Não precisa pôr muito detalhe se você não quiser, mas se você quiser um projeto muito detalhado e que vai ser muito mais aproveitado, você põe muito detalhe, mas sempre dentro da biologia. E se você pesquisar, eu vi no YouTube uma série de vídeos de um canal gringo que eu não vou saber o nome do canal em português, que é um canal que traduziu meio que isso, porque a maior parte da evolução explicativa que tem na internet desse assunto não é o Brasil, mas ele traduziu uma série de um canal gringo que eu também, infelizmente, não vou poder falar o nome, porque eu não vou lembrar. Talvez, eu na descrição talvez eu deixe o canal gringo, mas não um canal traduzido, porque é meio difícil achar esse canal, mas não é tão difícil. Só escrever evolução especulativa você vai procurar, vai conseguir achar a série. Mas é uma série que ensina como você deve fazer seu mundo de evolução especulativa. O passo a passo. Você primeiro faz um mundo, depois faz uns planos corporais, depois vai evoluindo dentro desses planos. Porque evolução especulativa, você cria uma regra, não pode quebrá-la. Exemplo. Vamos dar o exemplo da evolução da própria Terra, do Tiktaalik. Quem não que é o Tiktaalik? É uma espécie de peixe tetrápode que viveu há muitos milhões de anos atrás. Eu não vou lembrar o período geológico, mas que ele é um, não é o ele é considerado, se não me engano, acho que o ancestral de todos os animais que andam. E tem uma coisa, ele tinha 4 membros, mas mais nenhum animal que tem uma coluna vertebral, nenhum outro vertebrado, tem mais de 4 membros. E isso porque a evolução não é assim, eu não posso só mudar, quero asas e vai surgir. Não, eu tenho que modificar o que eu já tenho. Peixes que a gente respira, o nosso pulmão, veio de um órgão dos peixes chamado bexiga natatória. E então, eu não posso criar um órgão para eu poder respirar. Então eu vou modificar esse órgão para eu poder respirar. Tipo, os pássaros, você vê as asas dos pássaros, morcego, pterossauros, todas elas são mãos modificadas. Dá para ver mais fácil no morcego, porque no morcego, basicamente, são dedos, as asas deles são dedos esticados que tem membranas. Aí, aplica isso na evolução musculativa. Você cria um ser igual o Tiktaalik, o ancestral de todos os seres terrestres que vai ter no seu mundo de evolução explicativa, de 5 braços. Você não pode adicionar mais braços. Você tem que modificar os braços que já tem. E isso é muito interessante. Eu não posso fazer um braço de tal maneira. Então você tem que fazer uma gambiarra para fazer esse ser voar, esse ser nadar, esse ser correr, esse ser fazer não sei o que, mas aí em algumas criaturas você pode ficar preso, porque se você colocar uma criatura de 3 braços, vai criar uma criatura única, mas você vai ficar preso em muitas coisas. Você vai ter que ter muita da sua imaginação para você conseguir fazer uma criatura muito magnífica. Isso é muito interessante da evolução explicativa. São as criaturas que a gente cria. Você pode criar o que você quiser. Pode criar desde dragões, orcs, pode criar alienígenas. Tem outro projeto que é o Anfiterra, um projeto simples, que tem pouca coisa, que imagina, como será o mundo, só que dominado por sapos. Aí a história é meio assim, as condições do planeta, ao invés de serem... Porque teve um sapo ancestral, assim, há bilhões de anos atrás. Aí ele imaginou, o que aconteceria se as condições do nosso mundo nessa época tivesse perfeito só para os sapos? Aí imaginou, então esse sapo ficou de um jeito, depois ficou de outro e assim vai. Eu já vi esse projeto, é um projeto bem simples, bem curto, não tem muitas espécies, nem muita coisa sobre o mundo, pelo que eu vi, pelo que eu precisei. Eu posso estar errado, posso ter mais coisa, porque já faz tempo que eu vi esse projeto, ele pode ter avançado, porque os projetos de evolução associativa avançam muito. E, então, esses projetos são muito interessantes, são muito bons. E você que não entende muito de evolução,
de evolução, como ela funciona, pode ver um projeto de evolução especulativa, porque ele meio que ensina um pouco sobre a base da evolução. Só a base, só o básico. Mas é melhor você pesquisar sobre evolução, um pouco sobre evolução antes de ver, para você entender um pouco mais do que está acontecendo. Mas se você não souber nada sobre evolução, não entender como que uma espécie vira outra, como que isso acontece, tudo bem, você pode ver mesmo assim. E você pode criar seu mundo a qualquer momento. Você pode pegar um lápis, desenhar num caderno e fazer seu próprio mundo de evolução especulativa. Isso é muito bom, é muito interessante. E é legal porque você pode criar mundos incríveis, pode dar detalhes no seu mundo que outras obras não detalham tanto. Como, deixa eu ver, uma que não detalha tanto. Tá? Acho que Pop Star Wars. Ele é assim, exemplo para a evolução discutiva, porque tem várias espécies, só que não detalha tantas dessas espécies. Eu sinto muito pros fãs de Star Wars, mas é a verdade. Ele criou, sei lá, o Jabba, tá? E daí? Como que ele respira? Como que ele anda? Qual é a espécie dele? Ele como que funciona a espécie dele? Qual é a sua cultura? E Star Wars é muito detalhado na cultura, mas não é detalhado na biologia. Tá? Como que ele respira? Como que funciona o sistema respiratório? Como que funciona o cérebro? É isso que a evolução especulativa é muito detalhada na questão da biologia. Isso é muito bom, é muito legal. Você vê detalhes, você vê coisas que você nem imagina que tem uma espécie. Tem muita coisa boa. E você pode, exemplo, você pode basear as suas espécies em espécies do nosso mundo. Porque nosso mundo tá cheio de criaturas incríveis. Só as pessoas que não param pra ver. Você, e você pode fazer criaturas, desde criaturas simples até criaturas complexas. Se quiser fazer um mundo só de bactérias, faça um mundo só de bactérias. Se quiser fazer um mundo só de plantas, faz um mundo só de plantas. E não para só nos animais. Você pode fazer plantas incríveis, pode fazer coisas que ninguém nunca viu. Eu tava vendo Serena, acabei de ver um resumo hoje, e ela mostrou uma espécie de árvore que é meio que um recife de coral terrestre, que elas ficam tão grandes e e ficam tão juntas que formam um recife de coral, que o ambiente ao redor dela é um ambiente em cima dela é outro e o ambiente dentro dela é outro. São três ambientes em um único ser, em uma única espécie de árvore. E isso é muito interessante. Para você fazer evolução educativa, para você fazer seu próprio projeto de evolução estratégica, você tem que entender o básico da biologia de lixos ecológicos. Mas se você não entender, tudo bem, é só dar uma. É só. Inventa as criaturas aí e fala que tal evoluiu de tal. Seu projeto não vai estar tão bom quanto de outros que têm mais detalhes, que sabem mais. Mas ainda vai ser um projeto de evolução especulativa. Vai ser um projeto bom, algo divertido. E é isso que é. A pessoa meio que olha, você tiver tudo estranho, tudo alienígena, tudo isso não sei o que, mas é um projeto, é algo muito legal. É algo que se aplica hoje, como eu falei, a astrobiologia, que é como a gente tenta imaginar como serão os agentes. A gente nunca vai acertar. Provavelmente nunca vamos acertar, mas é interessante saber. E no seu mundo, você pode fazer de qualquer forma. Você pode decidir como que as criaturas vão ser. Vão ser criaturas parecidas com as que temos no nosso mundo ou serão completamente diferentes. Você faz um mundo próprio, um mundo do zero, ou vai fazer tipo uma linha do tempo alternativa, igual o projeto da Anfiterra? Como que vai ser seu mundo? Vai ter alguma espécie inteligente? E se tiver, você vai se aprofundar na cultura dela ou você vai fazer uma espécie sem cultura, uma espécie simples? E é isso. Isso é evolução especulativa. Você imaginar mundos completamente diferentes. Você ter esse conhecimento, você puder imaginar várias criaturas, e esse negócio tem muita coisa artística. Você pode fazer qualquer coisa de arte. Você pode fazer desenho digital, pode fazer no papel, em folha, pode fazer modelos 3D se quiser. Mas você só tem que ter o básico de evolução, biologia e lixos ecológicos. Você tem que entender que cada animal tem um lixo certo.
Tipo o leão. O leão é um grande predador. Ele fica no lixo. A hiena não é um predador, só que não tá no lixo do leão, então ela fica em outro. O elefante fica em outro, a gazela fica em outro, a zebra fica em outro. Aí você coloca, você cria um animal. Esse animal vai ser igual ao leão, vai ficar neste lixo. Esse vai ser igual a uma hiena, esse igual a um elefante, e assim sucessivamente. Você pode criar o que você quiser. Os limites da evolução especulativa são a sua imaginação. Então, meu conselho, se você for fazer um projeto desse, de evolução especulativa, faça o que você quiser. Deixe a sua criatividade correr solta. E, e esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.